Olá a todos, meu nome é Lucas, sou estudante do curso de Engenharia de Computação e vim apresentar meu projeto prático, onde basicamente a gente vai configurar e analisar o IDS em um ambiente controlado. Aqui são os tópicos que eu vou abordar um pouco nessa apresentação. Mas basicamente, introduzindo, né, o assunto, o que seria o IDS? O IDS é um sistema de detecção de intrusão. Ele basicamente é uma ferramenta de segurança projetada para monitorar tráfego de rede. Ou seja, ele funciona como um guardinha que fica ali meio que em standby. E ele fica analisando os tráfegos da rede para detectar anomalias, por exemplo, tentativas de ataque, coisas do tipo. Ele basicamente fica vigilando a rede e tenta impedir, né, que esse tráfego anômalo ele interfira na nossa máquina. Né, ele basicamente faz isso, né, ele identifica comportamentos suspeitos ou não autorizados e a principal função delas é notificar os administradores, né, da rede, permitindo resposta rápida para mitigar os riscos. Né? A gente vai ver que tem até como ativar certas ações com base no tráfego que foi capturado ali. Então a gente vai ver que é uma ferramenta bem interessante. E basicamente nós vamos usar o Snort, que é uma ferramenta de software livre, e que basicamente ele é um sistema de detecção de intrusão. Né? Nesse trabalho eu vou basicamente ensinar como baixar ele e configurar, que pode ser um pouco confuso. Eu mesmo tive um pouco de dificuldade na hora de usar ele. Mas o intuito mesmo desse trabalho é mostrar como que ele funciona e como que a gente pode usar ele a nosso favor. Bom, o primeiro passo é instalar o Snort. Ele é uma ferramenta que precisa de algumas outras ferramentas, no caso seriam as dependências dele. Eu listei elas aqui, né, são várias, na verdade, aí cada uma tem uma função. Mas basicamente a gente pode fazer, né, antes de fazer a instalação, roda esse comandinho aqui para poder, né, instalar todas as dependências antes de instalar o programa em si. Basicamente, depois que a gente faz essa instalação das dependências, nós podemos partir para a instalação do Snort em si. A instalação dele é bem simples, você pode apenas rodar um sudo apt install Snort, que instalar ele vai instalar a versão mais recente. Eu, no caso, usei a versão 2.9.15, se eu não me engano. Mas tem como baixar as mais recentes também. Vai mudar pouca coisa ali na configuração, mas o tutorial é basicamente o mesmo. Inclusive, assim que a gente baixa, né, o slot, ele vai aparecer essa primeira telinha pra gente. Nela, a gente vai começar a configuração dele. Aqui, no caso, a gente coloca a nossa rede local, né, o endereço IP da nossa rede local, que seria a da própria máquina que a gente está usando. Que é, a gente pode até ver como descobrir esse IP, tá? Eu vou mostrar mais pra frente. Mas basicamente a gente já coloca esse IP aqui para ele associar, né, a rede como sendo a nossa rede principal. Agora eu vou passar um pouco para o código. Dois. Bom, passando aqui para a VM, né, a gente vai mostrar como que funciona, basicamente a configuração do nosso IDS. Após a instalação, né, deu tudo certinho lá, a gente pode até conferir se deu tudo certo na instalação. Pronto, basicamente a gente está usando a versão 2.9.15 que eu tinha mencionado. E após a instalação, nós devemos fazer algumas configurações, assim, dentro do próprio Snort. A primeira delas seria verificar o nosso arquivo snort.conf. Ele basicamente é um arquivo de configuração do Snort. Ele vai conter todas ali as regras, imports, coisas do tipo, para poder, né, juntar isso tudo e fazer essa análise da rede. Ele basicamente é o nosso arquivo central. Sempre que a gente quiser incluir alguma regra, ou então incluir o repositório de regras, a gente tem que mexer nele para fazer, né, essa importação, digamos assim. Não só para regras, ele, né, serve para muita coisa. Mas, no geral, assim, ele é bem importante, e a gente sempre vai estar usando ele, né, quando a gente quer fazer alguma configuração. A gente pode rodar aqui só para ver como é que funciona, né? Esse seria o arquivo, ele já vem assim pré-definido. Tem muita coisa aqui que dá para mexer nele. Uma coisa que eu acho que precisa de atenção, essa questão aqui do HomeNet, né? Ele é basicamente uma variável para
atribuir a nosso IP da máquina, basicamente. É aquele que a gente fez lá durante a execução da instalação, né? Ele pediu lá, a gente colocou e tal, mas acontece de às vezes ele não passar, né, essa informação direto, igual da instalação de uma outra VM que eu tinha feito no teste, ele não pegou esse P aqui, tava algo como igual esse externonet aqui, tava tipo N. Aí basicamente você tem que só substituir pelo IP da sua máquina. Dá até pra fazer o comparação, a gente pode dar o IP A para ver as informações, né? Aqui a gente tem a nossa rede, que seria aqui, ó, 192.168. Opa, pera. Ah, tá, aqui, ó. Seria esse. Basicamente a gente copia e cola isso lá para poder fazer essa configuração aqui da HomeNet. É isso, tem outras informações aqui que a gente pode usar, a gente percebe que é tudo comentado, né? Então a gente pode, né, descomentar para poder usar algumas coisas. Tem muita coisa aqui que dá para, né, investigar e criar para o nosso IDS. Mas por hora a gente vai focar só no simples para ver como funciona e ver o quão poderoso é essa ferramenta. Outra coisa que eu queria mostrar, acho que é aqui no. Deixa eu dar um Ctrl F. Aqui, ó. É, essa parte do código, basicamente, ela serve para incluir as nossas regras. Né? Tá separadinho aqui, mas a gente costuma botar junto. Ela vai incluir várias regras, que são dessas regras de tráfego. Tipo assim, que você define qual tipo de tráfego é autorizado, qual não é. A partir dessas regras que a gente vai capturar esses tráfegos não autorizados e, né, fazer certo tratamento de acordo com o que nós queremos. Mas basicamente aqui é onde a gente declara nossas regras locais, no caso as que nós mesmos criamos. Tem outras aqui que já vêm pré-instaladas, que são regras da comunidade, né? A gente percebe que tem esse community aqui embaixo, acho que tem, community web. São regras criadas, tipo, pela comunidade, né, de pessoas que utilizam e que são bem úteis também, né? Eu deixaria assim, porque ela já filtra muita coisa. Tem até regra de ataque, coisa do tipo. E isso já vai garantir uma proteção muito grande, né, pra sua rede. Acho que a gente não mexeu em nada aqui, só vou salvar e fechar. Vamos para os testes, então. Na verdade, vamos criar uma regra. Deixa eu só ver aqui, perdão. Tem muito terminal. Isso, pra gente poder criar as nossas regras, né, no caso, ou poder editar elas também, a gente pode editar o existente. Mas no caso, vamos, né, criar uma regra. Basicamente, esse é o nosso arquivo local.rules. Ele inicialmente vai estar vazio, né? Porque inicialmente não vai ter nenhuma regra declarada. Eu já tinha colocado esse aqui mais para facilitar mesmo. E, bom, esse é mais ou menos o padrão que segue, né, a criação de regras. Aqui no caso é uma regra bem simples, ela só vai pegar pacotes de ping, no caso, né, esse MP, e vai alertar, né, lá no nosso terminal. Aqui no caso, ela pode ser de qualquer direção. Por exemplo, a gente pode ser tanto de a máquina local, jogando para a máquina local, ou então uma rede, na verdade, né, desculpa. Uma rede local, mandando para local, pode ser uma rede externa, mandando para nossa rede, pode ser a nossa rede, mandando para outra rede. Enfim, esse N é mais, tipo, genérico mesmo. E aqui a gente pode, né, fazer uma ação de acordo com a captura do nosso tráfego. Aqui a gente só vai exibir uma mensagem mesmo. Eu vou até colocar aqui um teste de regra pra gente ver que se tá pegando mesmo, né, a regra, se ela tá funcionando. Mas basicamente aqui a gente pode fazer uma ação, né? No caso a gente só vai estar passando uma mensagem, mas isso aqui se expande para muitas opções, né? Você pode, não sei, disparar, né, algum antivírus, coisa do tipo, para poder tentar barrar né, o tipo de ataque, por exemplo, se tiver. São várias opções, são várias possibilidades. Isso garante bastante proteção.
a nossa rede. Mas nos casos aqui a gente está fazendo mais só para testar mesmo. Então a gente pode salvar, ok, Ctrl X, beleza. Agora a gente pode fazer um teste. Bom, agora a gente pode iniciar a nossa captura de tráfego, né? O comando é basicamente esse, a gente vai chamar o snort aqui. Esse "-a" é para ativar o modo alerta, ou seja, ele fica, né, escutando, ele fica vigiando a rede para ver se nenhuma regra, se ele não capta nenhum tráfego fora da regra. E basicamente o console vai imprimir no nosso console aqui as mensagens. Esse aqui seria a nossa máquina, no caso, é o nome da máquina, interface na verdade. E aqui é o snort.conf que a gente está passando, que é onde está a nossa configuração base. A gente pode dar um Enter. Ele vai imprimir várias informações aqui em cima. A gente tem informações de... Deixa eu ver aqui. Acho que passou muita coisa. Tem algumas mensagens aqui, né? Se quiser dar uma conferida é interessante. Mas basicamente ele iniciando, né, mesmo a captura. Aqui a gente percebe que ele está inicialização completa, ele está rodando, ou seja, ele fica aqui, ele começa a processar os pacotes e a gente pode fazer um teste, né? A gente pode dar um IP, eu esqueci minha rede, é IP, opa, tá cortando aqui, peraí, aqui, só que eu quero só esse, deixa eu dar um clear aqui. A gente pode dar um ping, né, no caso, já que ele vai pegar pacote tipo ICMP mesmo. Vou mandar uns 5 pacotinhos para essa rede. Ele já começou a pegar alguns ali, mas deve ser de outras fontes. Vamos testar com o nosso aqui. Ele basicamente começa a mandar o ping. E aqui ele já começa a capturar. A gente vê aqui, né, que ele capturou ele está em estado de alerta, né? Ele capturou o pacote ICMP detectado, né, que a gente colocou lá. E lembre daquele teste de regra que a gente colocou lá, é basicamente para testar mesmo, só para mostrar que ele tá funcionando, ele tá pegando. Demora um pouco, não é instantâneo, até que aqui foi só 2, se eu não me engano, e a gente mandou 5 pacotes, então vai chegar os outros ainda. Ele é um pouco lento, eu imagino que é porque eu esteja na VM, né, que acaba sendo muito lento, mas ele é uma ferramenta bem potente, né, para a gente poder detectar, detectar comportamentos de rede e principalmente poder barrar certos tipos de comportamento malicioso, coisa do tipo. Então, basicamente, concluindo, né, a gente percebe que o Snort ele é uma ferramenta bem eficaz. Ela serve, né, para detectar esse tráfego suspeito e ataques básicos a redes monitoradas, né, então a gente consegue capturar esse tipo de ataque e principalmente realizar uma ação em cima disso, né? O que eu vou fazer depois que eu percebi que eu estou recebendo esse ataque? A gente percebe também que a configuração dele é bem importante, é uma parte meio assim difícil de se fazer ali. Eu tive bastante trabalho para fazer para tentar tipo, fazer essa configuração até entender, mas né, se a gente realizar esses ajustes né, com as regras, a gente basicamente tem um controle melhor, né? Igual que a gente numa rede monitorada, né? Essas regras elas são essenciais e elas devem ser bem construídas para evitar, né, falsos positivos e melhorar a detecção de ameaças, né? No caso, para você realmente poder ter um sistema, né? Um sistema bem construído de detecção. E possibilidade de expansão, né? Basicamente ele é uma ferramenta que integra com outras ferramentas de segurança, né? Então a gente pode facilmente ativar outros recursos de acordo com o tráfego que a gente está capturando ali. Tem como fazer até, eu achei interessante, capturar esses tráfegos e mandar para um honeypot para a pessoa não ter acesso, né? Ou coisa do tipo, se for uma tentativa de invasão. Mas basicamente o Snort, né, ele é uma ferramenta bem eficaz.
É uma ferramenta bem interessante que eu achei assim. E são várias as possibilidades que a gente pode estar implementando, né, com essa ferramenta de segurança em rede.